Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, como é que vocês estão? E aí, meu povo, bora lá, voltamos à programação normal. A Copa acabou, graças a Deus. Não vi a hora de acabar logo, pra voltar tudo ao seu devido lugar. E bora lá falar de Bahia. Bahia esse que voltou, né, a sua estreia aí do Brasileirão com triunfo. Esse jogo atrasado, mais 3 pontinhos é o que interessa. Mas bora lá, vamos às atualizações do nosso tricolor de aço. Por quê, gente? O Bahia tem que correr contra o tempo se quiser, né, inserir os atletas que vieram de fora no bid, que são as nossas contratações atuais. O Bahia que pega Atlético Mineiro fora de casa amanhã, terça-feira, às 19h30. Se quiser utilizar os atletas, como o nosso goleiro novo, né, o Alejo, o Marco Moreno. Eita, que fala de Marco, eu só lembro do Arrocha. Se o Bahia quiser que os atletas estejam em campo, então tem que correr contra o tempo ainda hoje. Eu já olhei aqui, já fui dar uma conferida no bid e até agora só um pivetinho de aço que está inserido. Bora lá. Janela de transferência internacional será aberta nesta segunda-feira, dia 20, e o Esporte Clube Bahia precisa correr contra o tempo para conseguir regularizar os novos reforços antes do duelo contra o Atlético Mineiro. Marcado para esta terça, 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela última partida do primeiro turno do Brasileirão. O goleiro Guido Herrera, o zagueiro Marco Moreno e o atacante Alejo Vilés vieram das equipes estrangeiras e, como só podem ser regularizados após a abertura da janela, não podem atuar contra a Chapecoense, não puderam atuar. A expectativa é de que os 3 reforços sejam regularizados nesta segunda-feira. Até o atual momento, gente, eu já fui lá dar uma olhadinha no bid e não estão ainda. Vou trazer para vocês verem. O Guido Herrera e o Alejo Vilés já vinham jogando e, se forem regularizados, ficam à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo contra o Atlético Mineiro. Já o zagueiro Marco Moreno estava em final de temporada na Europa, tendo disputado toda a segunda divisão espanhola. Com isso, entrou em recondicionamento físico. Bora lá, bora conferir o bid. Até o momento são 13h25. Até então, só tem este pivete de aço. O David Ferreira, o David que é de 2010, um garoto, né? Até o momento, tá vendo? Resultados, tá vendo? Tá aqui a data, ó, 27/7, tudo direitinho. Até então, nada ainda, mas vamos lá, né? Lembrando que o Guido atuou naquele amistoso, né? O Rogério Ceni fez aquelas substituições no segundo tempo e tal. Já deu uma esquentadinha, mas vamos aguardar até o final do dia aí pra ver o que vai acontecer. Os créditos da página no qual eu estou pegando é o Bahia Minha Vida Oficial, tá? Dá os créditos da galera aqui no qual a gente pegou essa notícia. E, gente, tô vendo os burburinhos ainda, umas questões relacionadas ainda ao Kiki Oliveira. Fiquei aí dos bastidores, né, vendo esse tumulto, podemos falar assim, que estava acontecendo em relação ao Kiki. E hoje eu vi até uma notícia da galera lá do próprio Grêmio, uma página do Grêmio, trazendo uma atualização sobre a situação financeira do Grêmio em relação ao Kiki, está devendo, a gente já vai ver. E de antemão, já adianta a vocês que, até onde eu pude apurar, até onde eu vi, gente, isso tudo não passa de um grande... como é que eu posso dizer? Fofoca. Um grande alvoroço. Porque até então, por onde eu vi, né, as fontes que eu vi, nem os empresários do Kiki estavam sabendo da atual situação do Kiki ir embora, que não quer ficar no Bahia e tal. Inclusive, tem até imagens do Kiki treinando, indo para o treino, né? Dando a aposta dele para o jogo de ontem da Copa. O bem venceu, graças a Deus. E tudo não passa de um alvoroço. A mãe do Kiki, o Kiki está passando por uma situação muito delicada com a sua mãe. E por isso o Kiki foi retirado, já estava relacionado e tudo tal, por isso que o Kiki não participou do jogo. Mas foi por questões
pessoais. Não tem nada a ver do Kiki querer ir embora. Então, apesar do Kiki ter essa fama, a galera do Grêmio falou, mas até então, gente, aonde eu pude apurar e vi muita galera da mídia do Bahia também, galera irresponsável, né, interessante, que foi pesquisar, a situação também é essa. E também o Bahia já falou que não libera. Tem uma situação financeira do Grêmio que tá aí devendo salários, né, tá feia a coisa pro lado de lá. E essa página gremista é o Grêmio Info. Trouxe a atual situação do Grêmio. Grêmio deve 1 milhão, cerca de 5 milhões ao Los Angeles FC pela compra do atacante Christian Oliveira. É o clube antigo do Kiki. E já poderia ser acionado na FIFA associando uma transfer ban. Muito em breve, uma nova parcela no mesmo valor também vencerá, totalizando cerca de 10 milhões em aberto. O Tricolor havia chegado a um acordo junto com o Nacional para a venda do atacante pelo menos de 2 milhões, cerca de 10 milhões, né, nas moedas, repassando assim os valores ao Los Angeles FC e quitando a dívida. Entretanto, o clube norte-americano, detentor de 40% dos direitos do atleta, também receberia valores pela negociação. O Grêmio propôs ao Los Angeles FC não receber a sua fatia de 40% imediatamente, mas mantivesse um percentual em formato de convênio para lucrar com uma futura venda. A equipe do MLS recusou, travando o negócio. O Bahia já sinalizou que não pretende adquirir o atleta, que também não deseja seguir no clube. Os rumores dessa conversa de que o Kiki não deseja seguir no clube. Cara, o que eu consigo entender após essa notícia é que talvez nem exista essa conversa, como a gente já apurou, já viu realmente, do Kiki não prosseguir no clube. Talvez seja esse desespero por querer pagar, por precisar pagar na situação que o Grêmio se encontra. E nesse desespero rolou essa questão aí, dessa tal negociação, que pra mim não passa disso, tá? Não passa de conversa fiada, conversa de quem tá devendo, com todo respeito ao Grêmio, mas acho que seria meio que querer passar a perna no Bahia. O Bahia já disse que não libera, não tem interesse em comprar o atleta, mas também não é besta, não é bobo de ter adquirido o atleta por empréstimo, pagou, que o Bahia já regularizou, algo que me deixa muito feliz na atuação, na atuação atual, ó. Na situação atual do Bahia, essa questão do Bahia ser muito correto em relação às suas dívidas, comprou, pagou, pegou por empréstimo, pagou, fez negócio, pagou. Muito pelo contrário, na maioria das vezes é a galera que leva os jogadores do Bahia e fica naquela questão da dívida para pagar. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Ao meu ver, esse alvoroço todo não passou disso aí, tá? Não passou disso aí, essa questão para pagar e tal, devendo, o Grêmio devendo. Pelo que a gente sabe, o Grêmio tá devendo até salário dos jogadores. E talvez essa questão de falar que o atleta não quer continuar no clube e tal, até mesmo por raiva. Eu tô falando agora a minha opinião, Amália, a minha opinião. A gente sabe que o Kiki saiu do Grêmio, a galera meio com raiva dele, algumas questões que o Kiki fez, e aí diziam, né, que o Kiki era enrolado, que o Kiki era ruim, que não jogava bem e inventava situações de quebrar o pé e não avisar, de fazer cirurgia dentária e tudo mais. A gente já viu esses alvoroços aí que rolou. E talvez até nessa questão, eu posso estar sendo muito lunática, mas talvez até nessa questão de queimar o atleta, vim com essa... Até mesmo pelo Kiki não ter querido, tá certo isso, Amália? O Kiki não queria continuar no Grêmio. E quando ele chegou no Bahia... Não estou aqui defendendo o atleta, tá, gente? Mas assim, a gente tem que apurar, a gente tem que investigar antes de chegar e apontar o dedo no atleta e massacrar o atleta. Um atleta que atualmente veste a camisa do nosso clube e a gente, né, fazer besteira. O Kiki, que quando chegou no Bahia, ele falou que respirou um ar novo, né? Que sentiu um ar novo e que estava feliz de estar aqui. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Mais uma vez, não estou passando pano para o atleta.
Mas a gente tem que analisar os fatos, tá? A gente tem que investigar os fatos. Pra mim, não passa de uma conversa fiada, né? E de uma grande confusão. Mas vamos aguardar. E pra finalizar com... Não. Gente, e falando dessa questão de investimento e tudo mais, hoje eu vi uma reportagem interessante do Baraúna, no programa Jogo Aberto, o Baraúna e o Nelsinho falando sobre a atual situação do Bahia, né? Que nós, torcedores, a gente reclama. E eu vou aqui... Deixa eu até tirar a foto do Kiki. E eu vou aqui passar pano pra nós, torcedores. Porque eu me incluo. Eu sou torcedora. Apesar de eu estar aqui comunicando, trazendo notícia e tal, eu sou torcedora. Mais a frustração e a decepção que o torcedor passou durante esse ano e nas demais competições que nós saímos prematuramente. Mas às vezes é bom a gente ouvir certas opiniões, certos comentários, porque aí a gente coloca a nossa cabecinha no lugar e tira aquela ansiedade de torcedor. Aquela precipitação de torcedor, né? E eu gosto de trazer esses comentários pra vocês, porque assim como eu reflito, eu acho interessante trazer pro torcedor refletir também. Tem uma galera aqui chata que reclama, não tô nem aí pra vocês que reclamam, tá? Se eu absorvi e achei um ponto positivo, eu quero trazer esse ponto positivo pra vocês também. E acho interessante. Mas bora lá, pro vídeo não ficar muito longo. O Nelson Yubara fala da atual situação do Bahia em relação a investimentos. A Ju também trouxe um ponto importante. Bora acompanhar e a gente vai debatendo. Um oitavo tal, só que para o torcedor do Bahia nada tá prestando. O torcedor do Bahia queria o quê? Que o time estivesse brigando no G4, por Libertadores. Não vou nem botar título, né? Que eu acho que aí já é meio surreal. Mas assim, por Libertadores, por exemplo. Mas o Bahia não tem elenco para isso. O elenco do Bahia, que foi montado, é para estar aí nessa faixa que ele tá. Só que hoje, até quando ganha, o torcedor tá reclamando. Aí eu venho com a minha análise de torcedora, né? A Ju tá aqui como repórter, comunicadora e tal. Eu vou vir com a minha análise de torcedora, que é o grande motivo da reclamação da torcida hoje, cara, não é nem pelo fato de ser eliminado. Porque pelo menos eu, como torcedora, tenho uma convicção de que o elenco é limitado, sim, pra chegar a patamares desse nível de ser um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores, né? Ser um campeão da Copa do Brasil. Mas a raiva do torcedor, a frustração é a forma como tudo isso foi conduzida. Foi a covardia, quais os termos que eu posso usar? Ser Nutella, foi muito Nutella, não teve raça, não teve vontade, não teve gosto de continuar. Foi a forma humilhante no qual nós fomos nos despedindo desses campeonatos relevantes. Eu não achei ruim por ter saído, porque eu sabia que seria muito difícil. São, assim, campeonatos competitivos, sem investimento em relação à contratação. Eu sei que o elenco não ia chegar tão longe, porque tem limitações. Mas, assim, foi a forma na qual saiu. Foi humilhante, foi ridículo, foi desprezível e foi covarde. E aí a bronca do torcedor, pelo menos eu me ponho nessa análise, é isso, a forma como tudo foi conduzido. Concordam comigo? Deixa aí nos comentários se você concorda. Eu confesso que às vezes a gente fica, Ju, sem palavras, dado o sarrafo que botaram, o sarrafo imaginário. Porque assim, se você chega e diz assim, olha, eu vou fazer um investimento de 200 milhões só em contratação, mais 200 milhões em reposição, mais isso e isso, você vai cobrar sobre isso. Quando alguém chega dizendo que o time vai ser competitivo, o que você imagina por competitivo? O Bahia competia no Brasileiro ou participava? Ah, você está defendendo o City ou está defendendo o A, B, C ou D, eles são milionários. Peraí, milionário é o dono, pô. Às vezes você ser filho de um pai rico não significa que você seja rico. Seu pai é rico, você está buscando seu lugar ao sol. O dono do Bahia é rico, o Bahia não é rico. O Bahia é uma SAF que tem que fazer por onde ganhar o seu dinheiro. Ou vai ter que depender do pai a vida toda, vai depender de mesada a vida toda, vai depender do dinheiro dos caras a vida toda? Não, ninguém vai ficar botando dinheiro ad eterno. Mas quando a gente fala a verdade, acham ruim. Eu sou muito chato nisso porque eu cobrei no ao vivo para todo mundo, Nelson, e num bate-papo que teve somente a gente, né? E ele solicitou que fosse um bate-papo com o Ferran Soriano, foi cobrado isso de novo, eu falei isso a ele.
Vocês se assustaram com o fato do Bahia desportivamente responder antes do planejamento e não se atentaram para isso? Porque o torcedor quer resultado. Mas pelo andar da carruagem de vocês, vai se cumprir um cronograma. Não. De fato, surpreendeu e a gente tem um cronograma. Resumindo, Nelson, vai cumprir o cronograma dos caras, irmão. O que existe, na minha visão, viu, Barato, é que no futebol, esse cronograma pode estar estabelecido e não acontecer. Porque o futebol, ele não é exato. Sim. Não é você prever, eu vou para Libertadores, tal ano, eu vou para... Não é assim que funciona. O que eu acho que a grande vantagem que a SAF trouxe é o seguinte. Se você perguntar, né, ao Bahia se ele sabe como vai pagar o salário de agosto de 2027, ele sabe. Esse dinheiro está garantido. Essa é a diferença da SAF para muitas equipes. Se você perguntar como vai pagar o salário de dezembro, ele vai ver como vai acontecer desse ano. Entendeu? Então, a garantia é você ter estrutura financeira para dar os seus passos. São passos gigantes, são passos seguros. É isso que o Bahia vai fazer. Se isso vai transferir para títulos, tem que combinar com os outros 19 clubes, que todos querem a mesma coisa. Você foi perfeito naquilo que a gente está falando, Nelson, para ver se o torcedor entende. O fato de você ter o dinheiro, de você fazer contratações, boas ou ruins, pontuais ou não, mas de você ter isso que você disse, a condição de dar saúde à estrutura, vai lhe garantir disputar. Não vai lhe garantir ser campeão. Não vai lhe garantir ser campeão. O torcedor acha, Ju, que o Bahia tem que trazer os 11 melhores atletas de cada posição, porque tem dinheiro do Sheik, do caramba lá de asa. Dos 20 clubes, o Bahia está em que lugar de investimento? É o 11º. Pronto. É o 11º. 11º é a 7ª ou é a 8ª folha, tá? Por exemplo, a folha do Flamengo é 45 milhões mês. A do Bahia está em 14 ou é 17. Aí alguém vai dizer, e o Mirassol? É porque a pessoa quer responder a exceção como regra. Entendeu? Ele quer responder a regra pela exceção. O Mirassol chegou, parabéns, não vai chegar. Olha esse ano vai do Mirassol, a mesma estrutura, Ju. Ó, Ju, é a mesma estrutura, a mesma vontade de pagar em dia, tudo tá no mesmo lugar. O Mirassol tá na zona. Galera, e aí? Deixa aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Eu, na minha opinião, eu acho que o torcedor criou muita expectativa de que o Bahia seria repassado, né, para um grande investidor e de que seria aplicado, né, e que essa sede de título que nós temos, porque a gente sabe da história do nosso quadrão, a gente sabe da capacidade do nosso Bahia, e essa sede de títulos que a gente tem, e para estar na elite do futebol a gente precisa disso aqui. E a partir do momento que vem um investidor que tem isso aqui, a gente criou essa grande expectativa. Então tudo é muito frustrante, mas volto a ressaltar, nada limpa, nada paga essa questão da força de vontade, a falta de garra que a gente teve, principalmente nesse ano, principalmente por falta de contratação na primeira janela. Eu falei que não ia dar certo, eu falei que ia dar B.O., eu falei que não teríamos grandes contratações, e se tivesse, eu falei que tava estranho e que ia pegar mal, e pegou, né? A gente viu que esse ano do Bahia é praticamente perdido. A gente só tem o Brasileirão aí pra poder se segurar ali entre sexto, quem sabe no 8º. Não sei nem se o Bahia fica nesse sexto. Ai, ai, viu? Pra gente finalizar, gente, acabei de ver uma notícia através do Cazé TV sobre Guardiola. Pois é, novo treinador, o Paolo Maldini se reuniu com o Pep Guardiola para tentar convencer o ex-Manchester City a se tornar o novo treinador da seleção italiana. Lembrando que o nosso carequinha, com todo respeito, deixou o City, tinha uma história, uma carreira gigantesca no Manchester City, né? E agora cogita ser técnico da Itália. Itália é essa que o nosso treinador da nossa seleção é italiano, né? Poderiam levar o Ancelotti? Tá bom, mas estão aí em busca do Pep Guardiola. Levava o Ancelotti e trazia o Pep, né? Já que tá tudo misturado, tudo bagunçado. É italiano treinando seleção brasileira. Então, né? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Podia trazer Guardiola pro Bahia. Traz Guardiola pro Bahia aí. Ai, gente, leva a Ceni pra lá. Ceni não é o Guardiola daqui do Brasil, né? Nordestino, entre aspas, porque treina um clube nordestino. Troca aí, faz essa troca aí. Bom, gente, por hoje é só. Beijo, tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.